Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque. Eu sou a Paula. E esse é o América Cast. E hoje nós estamos aqui, após 38 episódios, com muito testemunho, com muita história que tocou a nossa vida, encerrando a nossa primeira temporada. E a nossa convidada de hoje é muito especial. Nepotismo. Ela é minha cunhada. Ela é casada há 13 anos com o Everton Camilo. Ela é mãe do Matias, da Annalise, da Maia, né? Tudo isso de filho. É que bênção. Ela é filha da Nete, do Lio. Ela é Consultora de vendas. Gente, depois eu fiquei procurando a palavra. Aí. E ela está aqui hoje, Tainara Rocha Camilo. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Finalmente. Até que enfim. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, meninas, Muito pelo bom. convite. Vive espontânea. Não, pressão. vontade. Foi Né? vontade. Dessa vez foi vontade. A Paulinha foi sutil. Por isso que eu deixo pra ela, que ela é melhor Ela nessa parte. foi mais sutil. Ela foi mais sutil. Eu que agradeço, meninas, Muito pelo bom. convite. Muito bom. Ah, que bom. A gente já tentou trazer a Thay aqui, mas a gente teve uns contratempos Problemas ali. técnicos. de Problemas reforma. técnicos, então Deus sabe de todas as coisas, né? Era Essa a hora era a hora hoje. dela estar aqui. Exato. E a gente vai começar com a primeira pergunta, né? Só um parênteses que eu sei que provavelmente isso vai acontecer. Quando ela falar o Zé ou o Everton, é a mesma pessoa, tá, É gente? o Falar o marido apelido, dela, é. né? O marido dela é o Zé, isso. o Everton Camilo é o Zé, tá, gente? Porque depois ela fala o Zé, fala, mas não é o Everton, não sei o quê. Então, só pra gente já localizar, porque ele vai aparecer. E quando Cristo te encontrou? Ai, a pergunta, né? Que a gente Clássica. fica tentando ver aqui o que nós vamos falar. Mas eu, hoje, quando eu orei, falei, né, que seria um episódio diferente, que eu queria realmente falar tudo que Deus tem feito nesses últimos anos. E eu tô muito emocionada. Não tem problema. Pode chorar Às vezes hoje. Pode chorar. É o último episódio da pode, temporada. né? Clima natalino. Eu realmente, assim, como a gente nasceu em berço evangélico, a gente foi criada ali dentro, né, da igreja, e a mãe sempre levou nós, sempre estávamos com vigília. Desde os 4 anos a gente faz parte, né, do América. E eu tive, assim, uma experiência, né, com Deus, assim, forte. Foi em uma das vigílias que ela me levou. A gente fazia campanha, acho que na Coca-Cola, com não lembro o nome, mas acho que era Edmilson, eu não lembro. E eu acho que eu tinha uns 15 anos e eu queria muito ser batizada no Espírito Santo. Na mata, né? Na mata. E eu pedi muito. E nesse dia eu tive uma experiência muito bonita, que eu fui batizada. E nesse dia a gente via chamas e era tão lindo, porque todo mundo via a mesma coisa, né? A gente via chamas de fogo caindo do céu e deu um espírito, assim, uma crise de riso muito grande, misturava com línguas. E, assim, foi uma experiência extraordinária, eu nunca vou me esquecer. Então, quando, assim, eu falei, é isso que eu quero, né, pra minha vida. E foi a experiência mais linda que eu tive. Foi, assim, nos 15. E eu falei, é que a gente começa já a entender, né? Eu já era batizada e eu via todo mundo falar em línguas e eu queria muito falar em línguas. E foi nessa experiência que eu realmente encontrei Cristo, que eu vi, que eu tive essa experiência. E foi De muito algo de algo sobrenatural, que me marcou. Sim. Foi realmente essa experiência. E o encontro, assim, relacionamento. Né, teve um período que eu me afastei, né? Eu saí por um período dos caminhos do Senhor. Ele foi logo depois que eu fiz meus 18 anos. Até então, a mãe sempre falava, né? Vai ter que ir na igreja, eu que mando. Então, independente, querendo ou não, tinha que ir. E aí, quando eu fiz 18, eu realmente, assim, né? Dei uma afastada, saí dos caminhos do Senhor. E vivia, né? Nesse mundo, um pelar, um pecar, um pelar, um pecar. E a experiência, assim, o relacionamento que eu tive, assim, real mesmo, foi agora, depois que a mãe faleceu. Realmente, assim, 2022 foi
né? Um ano de muita superação e assim, eu tive a nítida certeza do cuidado de Deus, do que Ele fez na minha casa, de como a igreja nos acolheu, de como a pastora cuidou de nós, de como a Fran cuida até hoje, a pastora Zélia, todo o suporte. Então, assim, um relacionamento profundo mesmo que eu tive foi agora, depois do falecimento da mãe. Que eu tive experiências de Deus falar, de eu escutar, né, Deus, de eu ter a direção de Deus, de eu escutar o que o Senhor fala, né? Então, assim, relacionamento mesmo, né? Experiências foi lá, mas relacionamento mesmo profundo foi agora, depois de 2022 mesmo, que eu tive uma experiência que eu venho tendo, né? Coisas muito boas, assim, com Deus. Foi agora. Que delícia, né? E conta pra gente um pouquinho como foi a sua infância. Ai, minha infância foi boa? Foi uma muito infância boa. feliz? Nossa, muito. Ontem ainda foi até o aniversário do pai. E nós estávamos comentando, né? Demos muita risada porque nós tivemos uma lembrança muito boa, né? A gente sempre teve muito carinho, muito amor. A minha mãe era muito amorosa, muito carinhosa. Muito feliz. Ainda a gente brincava, né? Ela, na época era cheque, né? Que dava cheque. Daí ela falava, dinheiro não tem, mas ela vai soltar uns cheques. Vamos no casarão, vamos comer, vamos viver família. Minha mãe sempre foi muito assim, né? Então a gente sempre viveu muito família, muito amor, né? Às vezes não tinha ali tudo do bom e do melhor, né? Eram 3, né? Meu irmão e eu, a diferença acho que de 4, eu e a minha irmã 2 e pouco, então era bem assim pertinho, mas muito feliz, muito... Eu tenho memórias muito boas, assim, da nossa infância, né? A gente sempre morou perto de primo, perto da minha avó, então a gente sempre teve pessoas presentes, né? Minha mãe sempre teve todo o suporte, então foi uma infância muito feliz. E aí, como nós somos uma família muito grande... E eu sempre falei, eu quero ter uma família grande, porque nós somos muito felizes, só nós se basta. 3 filhos, esse monte Já de... dá uma festa. Já dá uma festa. Junto os irmãos, com os sobrinhos. Primo ali, o sobrinho. Já dá. 50 já. Uhum. Já. Aí eu falei, eu quero ter uma família grande. E assim, a memória que eu tenho é de infância muito bem, muito feliz. A gente sempre... né, esteve ali nos caminhos do Senhor. Minha mãe sempre trabalhou na igreja, então a gente sempre viveu ali dentro da igreja e muito, muito feliz. Graças a Deus, assim, meu pai e minha mãe, sempre muito amor, né, sempre fez parte ali do ministério, era casais, diaconato. Então, a gente sempre teve ali os princípios, né, muito alicerçados em Deus, em ensinamentos, né, sempre... em Deus. E se eu puder, né, carregar um pouquinho, assim, do que eles me ensinaram, né, do legado que eles deixaram, assim, para os meus filhos, já vai ter valido a pena. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você ficou afastada, mas você viveu, além de tudo isso na igreja, uma experiência muito forte. Como que isso impactou para essa sua reconciliação? Essas experiências que você viveu, assim, para que Deus te resgatasse? Que diferença que fez? Então, quando a gente tá, assim, longe, né, dos caminhos, nada faz sentido, né? É prazer momentâneo, é alegrias momentâneas, então não é nada que te satisfaz a longo prazo. É ali aquelas 2, 3 horinhas, né, que você tá aí numa balada, numa roda que não agrega em nada, então... E o que eu percebia é que não satisfazia. Porque você tinha uma memória de coisas que você viveu, que eu né? vivi e que ali o que eu estava vivendo não estava me acrescentando em nada. E você tinha um aprendizado, né? Exatamente. Que a sua família tinha. Exatamente. Muito, muito pelo contrário. Eu vivia aquilo e o que eu estava vivendo no momento estava me afastando da minha mãe, né? Afastando do meu pai, me afastando da minha família para poder viver. Porque minha mãe sempre deixou muito claro, aqui dentro de casa é assim, assim e assado. Se você quer, você fica. Se você não quer... Exatamente. Ixi, quantas vezes minha mãe já pegou minhas roupas de dentro do guarda-roupa. Vai, então vai embora. Você não quer ir? Você não acha que aqui é muito difícil? Então você vai.
Aí eu falei, não, mãe, não quero ir. Chorona, não, mãe, não quero, eu vou ficar. Então, assim, aí, vivendo esses prazeres momentâneos, eu via que eu perdia muito da minha mãe, né? Muito do meu pai, porque eles se afastavam. Porque você é uma pessoa que não tem papas na língua, uma pessoa mais amarga. Então, quando eu conheci o Zé, eu tinha 18 anos. E aí, qual que é? A minha mãe, ela sempre falou, né? Filha, julgo desigual. Não que religião define muita coisa, né? O católico não pode casar com o evangélico, não é nada disso. Mas os ensinamentos ali, o que ele vivia, princípios, era totalmente do que eu vivia. Diferente. Eu tinha horário para chegar na minha casa. Ele já não tinha nenhum horário. Então, o que aconteceu? Ao invés de eu trazer ele pro meu mundo, eu fui indo, né? Saindo. Que é o natural, entre aspas. Natural, entre aspas. E é o que ela falava. É o que mais acontece. Exatamente. E ela falava, é realmente isso que você quer? No começo, ela não aceitou, né? O meu relacionamento, ela não queria que eu namorasse. Não queria que eu tinha um relacionamento com uma pessoa fora da igreja. Minha mãe era muito brava, muito brava. E ele não acreditava que eu, com 18 anos, eu tinha horário para chegar em casa. Ele falava assim, mas para mim não faz sentido, a minha irmã e eu falei, tá, mas a minha mãe não deixa. Então, eu fui me afastando para viver aquele relacionamento, né, meio que escondido dela, do meu pai. Já não vivia mais família, eles saíam, eu já não queria mais ir, ficava em casa. Aí teve uma viagem que eles foram pra praia, eu acho que a Jaque até foi, não lembro se a Jaque já era casada. Na verdade era, né? Porque você casou em 2007. Eu casei logo vocês começaram a namorar, e aí logo eu casei, em setembro. Isso, eu comecei a namorar em junho de 2007 e você casou em setembro, isso. E foram pra praia e eu não quis nem ir, viver um momento que nós amávamos viver em família, né? Pra poder viver uma coisa que ela não queria. E aí, eu comecei a perceber que se eu não tomasse ali uma posição, né? Se eu não tivesse coragem de enfrentar ela, porque ela sabia, mas ela nunca tinha ouvido da minha boca, né? Que eu tava namorando. Mãe sempre sabe. Mãe sempre sabe. E aí, a minha tia, né? Minha tia Lé chegou nela e falou assim, mas você não prega que nós temos que amar as pessoas da forma que elas são, e você não vai dar uma oportunidade porque tá dentro da tua casa? Às vezes ele pode ser uma pessoa que te surpreenda, né? Você vai querer que ela namore fora de casa e você não viver isso. Aí ela deu uma oportunidade, né, pro meu queridão. Aí ela falou assim, então vamos conhecer ele, né? Só que quando a gente chegou pra namorar dentro de casa, o meu pai falou assim, namorar é depois da igreja, não é de sair, a Tainara não é de balada, a Tainara não sai pra fora, ela tem horário pra chegar, é isso que você quer? Aí ele falou que sim, né? Aí nós começamos a namorar. Mas aí, ao invés de eu trazer ele pra mim, eu fui indo. Exatamente. E aí eu comecei a me afastar, né? Dos caminhos de Deus. E aí eu entendi que se eu tivesse ali alicerçada na rocha, alicerçada em Deus, eu conseguiria trazer. Mas como eu não estava, né? Eu estava vulnerável, eu realmente fui. E aí impactou demais o meu relacionamento. Porque daí eu não tinha uma base, né, ali para mim poder me alicerçar. Eu era sempre muito estourada, sempre fui uma mulher muito autoritária, uma mulher, né, que não tinha papas na língua. E tudo isso eu comecei a aprender depois que eu entendi, né, que eu tinha um lugar, que eu tinha que ficar no meu lugar, que as experiências que eu vivi, os ensinamentos que eu vivi com a minha mãe lá na minha adolescência, lá atrás, que é o que ela trazia pro casamento dela, se eu quisesse ter um relacionamento saudável, um relacionamento de Deus, eu teria que tomar essas posições. E aí foi a hora que eu comecei a querer voltar. Mas daí como que você volta depois que você foi tudo lá atrás com a pessoa? Sim. Né? Como que você vai trazer? Então eu tive que
me posicionar. Muitas vezes fui sozinha, muitas vezes não queria ir. Aí eu falava, então tá bom, então você me leva e eu vou. Isso tudo no namoro. A gente namorou 5 anos. E vivemos... E foi bastante tempo, muito né? tempo. 5 anos. 5 anos. A gente namorou, casamos em 2012. Aí eu falei, vamos casar, mas então vamos casar na minha igreja, né? Quando vocês decidiram casar, ele já estava na igreja ou ainda não? Já tinha batizado? Já, porque daí eu comecei a trazer ele. Aí nós íamos no grupo de jovens no sábado. Eu comecei a querer incluir ele na igreja, nos jovens. Mas o Zé é muito fechado, né? O Zé tem aquele jeitão dele, pra se aproximar é bem complicado. E ele era uma pessoa muito fechada. Hoje não, hoje ele tá mais... Graças a Deus, melhor. Mas ele era muito fechado. Então, quando a gente decidiu se casar, ele já tinha se batizado. Daí ele já tinha, né, perdido ali os vícios que ele tinha. Graças a Deus, a minha mãe auxiliou ele muito nesse processo. Ela ensinava muito. Depois que ela conheceu ele de verdade, né? Que daí os pais dele foram lá em casa, a gente se conheceu. Viu que ele realmente era um menino de família, que queria um relacionamento sério. Aí a gente ela começou a ensinar ele, né? Começou discipular. Discipular, ensinar ele. Aí ele se batizou. E aí eu percebi que se as experiências que eu vivi lá atrás, eu queria trazer, né, pro nosso relacionamento e pro nosso casamento para poder dar certo. Porque senão ia impactar mais ainda, porque eu queria construir uma família. Sim. Né? E se a gente não tivesse ali alicerçado, não faria sentido. Uhum. Como foi importante todas essas memórias, né? Que você Exatamente, teve. com a minha mãe, todo o ensinamento. E às vezes ela e meu pai meio que brigavam lá em casa. Eu falava, mãe, deixa pra lá. Deixa esse homem pra lá. Ela, não, filha, vamos orar. Vamos orar e Deus vai fazer. Eu falei, ai, mãe, pelo amor de Deus. E ela sempre, toda a vida, não, vai dar certo. Nós vamos orar, vamos pagar preço e vai dar certo. Então, todo o ensinamento e tudo aquilo que ela me ensinou é o que eu quero, né? Aplicar no seu casamento. Aplicar, exatamente. Para poder realmente ter ali as crianças, né? Dentro da igreja. Sim. A gente já falou um pouquinho do Zé, mas como você conheceu ele? Nossa! O Zé, o Everton, aí vocês já sabem. Ai, o Zé foi na internet. Jesus, amada. Foi no... Bate-papo. Sala de bate-papo. Não sabe o que é isso, o povo jovem não sabe. Não sabe. Na verdade, nós tínhamos um grupo de amigos em comum. E na época era Orkut. E aí tinha uma comunidade de tipo chocolatras. E cada um era um chocolate. Então, lembra? Ele era o talento, lembra? Ele era o talento. Aí cada amigo do grupo tinha um chocolate. E aí eu entrei no grupo, que eu tinha uma amiga em comum. E ele era o talento. E aí a gente começou a se conversar ali na internet. Mas qual chocolate você era? Pergunta. Eu acho que eu era confete. Se eu não me lembro, eu acho que era confete. Eu acho que era isso. Não me lembro. Porque o dele pegou o apelido dele. Porque chamava depois de talento. Muito Nossa, tempo. Na muito. igreja você chamava ele de talento. E aí... Eu mal sabia, galera, que era o chocolate, o talento, né? É verdade. E aí nós conhecemos na internet. Eu tinha acho que 18 anos, ele tinha 19 para fazer 20 anos. Aí a gente se conheceu em fevereiro de 2007. E aí nós se conhecemos na internet, foi conversando ali pelo MSN, conversando. Aí nos marcamos de encontrar, na época era o Point, ali o Varanda Mineiro. O povo ficava tudo ali na frente, né? E nós fomos e meu irmão foi me levar. E meu pai tinha um Santana azul, lembra já? Que um Santana azul. E aí foi bem na época que eu acho que... Não foi nessa época, não. Foi outra época. Ele me levava, que eu falava assim, Ti, me leva no shopping, né, e tal. Aí, o Zé não sabia que o Thiago era o meu irmão. E aí, ele falava assim, mas meu Deus, mas que homem é esse que traz ela aqui no encontro? Eu nunca vi isso. E o Zé era muito tímido, ele era muito tímido. Meu Deus, quase que foi eu que tive que beijar, porque ele era muito tímido, muito tímido. E ele não perguntava. Aí, ele não entendia que eu tinha horário pra chegar. E aí, ele via...
o Thiago me levar e me buscar dos lugares, ele achava que eu tinha um relacionamento com o Thiago. Sério? Mais cedo Que por eu causa tinha que dele. voltar mais cedo, porque ele via. E ele não perguntava. Daí teve um dia que ele chegou em mim e falou: escuta, quem é esse menino que te traz? Depois de 1000 vezes. que Nós você já tinha se encontrado umas 3 vezes e eu via que ele ficava meio assim, meio bravinho, mas depois logo, porque naquela época, eu não, mas ele falava que ficar não era relacionamento, era só ficar. E pra mim, eu tava ficando, já tava meio que namorandinho, né? E ele, como já era meio rodado, já não era, né? E aí ele falava assim, escuta, quem que é esse menino que te traz aqui, que te busca? Eu falei, meu irmão. Ah, ele é seu irmão? Eu falei, claro. E o Thiago era todo bonezinho, né? Andava com o som alto. E eu falei, não, o Thiago é meu irmão dele. Meu Deus, eu não sabia que o Thiago era seu irmão, não. E aí nós ficamos namorando, se conhecendo, foi indo. E nos casamos e faz 13 anos que somos casados, graças a Deus. Passamos uns perrenguinhos, passamos ainda, né? Uns perrenguinhos, mas graças a Deus, assim. E essa questão de diferença de ensinamentos e criações, você acha que influenciou ali no seu começo de casamento, esse começo Sim, ali, atrapalhou muito, alguma coisa? Muito, porque até hoje, assim, né? O Zé, ele mudou muito, assim. Ele tem vivido no corpo, ele tem feito parte, né? Mas, assim, tem ensinamentos, né? Que traz ali do berço. Então, Sim. até a gente, né? Até a pessoa realmente mudar, né? Ter ali outros vínculos, é meio complicado. Mas, pra mim, fez muita diferença. Por exemplo, domingo pra nós é igreja, né? A minha mãe sempre disse, domingo é dia de igreja. E aí, domingo, ele queria tarde, tipo, passear no shopping, queria ver um futebol, queria sair. E pra mim, não. Por exemplo, eu não poderia sair sem antes de ir pra igreja. Toda a nossa vida, ela girou em torno, né, da nossa vida com Deus, de ter um relacionamento. A minha mãe sempre ensinou. E Mesmo aí, na época que tava fora, não podia ficar só fora. podia sair se antes fosse pra igreja. Enquanto morava dentro morava. da casa ali, filha, ela que mandava. Enquanto morava. É o que eu lembro de eu dizer, Você Thiago, lembra? tipo, vai pra balada? Beleza, mas antes vai pra igreja. Entendeu? Você faz depois. Quantas vezes a minha mãe falava, você tá na areia, tá no carro, nós vai buscar o Thiago. Eu falei, vai buscar o Thiago aonde, mãe? Tô sabendo que ele tá num lugar, entra no carro que nós vai buscar ele. Eu falo, meu Deus, o Thiago tá lascado. E às vezes, muitas vezes, a minha mãe sempre foi assim. Porque ela sabia, nós tínhamos rédea, né? Só que a semente tinha sido plantada. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Não volta. Né? Não e aí a gente como. pode viver onde quiser viver. Você Só que ouve. ela era brava. Ela era muito brava. E ela falava, vai lá, mas vai ter que ir pra igreja. Então, muito dos ensinamentos que eu tive na minha casa é difícil, porque é doutrina diferente, né? É postura diferente, né? Ensinamento diferente. Então, hoje nós temos muita maturidade hoje, né? Mas a gente já bateu muita cabeça. Muita cabeça. Eu já bateu muita cabeça em relação a isso, né? Sim. Que até hoje a gente ainda tem certas coisas que ele não concorda, que eu acho que é o correto e é a palavra, mas cada um tem o seu tempo, né? Cada um sabe do seu relacionamento. E a gente tem vivido bem hoje, graças a Deus. Mas no começo impactou bastante. Sim. Bastante. E a maternidade era um sonho? Família grande era o sonho. A família grande era sonho. Mas a maternidade, eu demorei um pouco. Eu falo que eu demorei porque eu poderia ter... Assim, a gente esperou, acho que... Casamos em 2012, eu tive o Matias em 2015. 12, 13, 14 e 15. Isso, foi 15. 3 Só que anos, como... né? Não tem É que a tempo, não. gente... Eu sempre tive... Eu casei, logo que casou... Mas é que vocês namoraram Muito tempo, muito isso. 5 anos de namoro, namorando. mais 3, já Mais são 3. 8 anos juntos. Isso. Aí, logo quando casou, ele queria. E eu falava que não era a época e tal. E quando nós decidimos, né, ter filhos, aí demorou. Aí nós ficamos, acho que 1 ano tentando. Ou 1 ano tentando ter filhos. E aí, na hora que eu esqueci, que eu falei, a minha irmã já tinha 2...
E aí, né, tinha a Jaque que eu falava assim, meu Deus, como que eu vou engravidar, Senhor? Primeiro Que o com meu a irmão Jaque. mais velho, não tem como. Ainda nós brincava, Baby atropelou. E aí agora, aí eu falava Aí a pra Baby minha teve mãe- o segundo. Aí a Baby teve o segundo. E eu falava pra minha mãe, eu falava, mãe, Thiago precisa ser pai, mãe. Eu não queria ser mãe antes E do eles já Thiago. estavam tentando, E eles né? já Mil estavam. anos, né? Nossa, muitos anos. Olha, 2007. Vocês começaram Eu em comecei 2009. a tentar 2009. 2000, é. Aí você já tá em que ano? 2015 o Matias nasceu. 2015. 2009, 2013, 10, 11, é. 12, 13, 14, Pelo menos 15. Já uns tava 3 6 anos, anos é. tentando. E aí eu falava pra ela, falava, mãe, Thiago precisa engravidar, mãe, Thiago precisa engravidar. Ela, filha, mas Deus tem a hora dele, o seu momento, pode curtir a sua gravidez, Claro. tem que ter, não sei o quê. E aí nós tivemos, né, o Matias, mas o Matias, ele me deu tanto trabalho. Mas tanto trabalho de cólica, de choro, que ele chorava tanto que eu falava que eu nunca mais ia ter filhos. Eu falei, um dia eu cheguei chorando na casa da minha mãe, eu falei assim, eu não quero Só ele, saber, só ele. Teve Sério? um Eu nem dia, lembrava disso. nossa, eu chorava. Minha irmã saía do churrasquinho meia-noite, que aquele menino gritava. Ela levava chá. O povo falava assim: Meu dá isso que vai parar a Deus. cólica. Eu dava. Dá isso que ele vai parar de chorar. Eu dava. Tudo que a Tamara saía, acho que meia-noite do churrasquinho, pra ir me ajudar. Porque na época o Zé trabalhava de açougueiro. Chegava muito tarde também. E ela dormia muito cedo e acordava muito. Acordava muito cedo e dormia muito tarde, e ele tava exausto. Daí ela... Quantas vezes ela ia lá em casa pra me ajudar, porque eu não aguentava. Eu tava tão, assim, traumatizada, que um dia a minha mãe chegou a fazer uma cura ali. Um momento a gente orou. E ela fez eu voltar atrás, numa palavra que eu tinha dito, que o Espírito Santo tinha falado pra ela. Que era pra eu pedir perdão pro Matias, mesmo que ele era pequeno. Pra eu voltar atrás na palavra que eu tinha dito, porque aquilo que eu tinha falado poderia impactar. Olha só. Sério. Que Seríssimo. Minha mãe morava lá ainda naquela casinha do Rio Amazonas, no quartinho. Oramos eu, a tia Regia, a minha mãe, o Matias. Ela sentou o Matias na minha frente. E ela falou, pede perdão pra ele. Fala que ele é uma bênção na sua vida. Fala que ele foi um presente de Deus pra você, pra te moldar. Pra tirar o seu egoísmo, pra tirar tudo que você pensa em relação a você. E é isso que filho faz mesmo. E na Não hora é? do desespero, provavelmente você falou algo na hora do na hora do desespero, no Isso, auge no do cansaço. auge. dormir. Eu acho que eu me lembro que era que eu não aguentava mais aquele menino, que eu não queria mais, Talvez algo você poderia assim. até estar numa depressão pós-parto. E nem sabia, né? E nem sabia. E nem sabia. Porque há tantos anos atrás nem se falava tanto disso, né? Não falava. E quando o Matias nasceu, eu já não quis pegar ele. Eu sofri só. ali, ele tava alto, eu já não aguentava mais o final da gestação. E quando ele nasceu, que vieram trazer ele pra mim, eu falei, ai, mãe, não, Você já tira tava daqui. cansada. Isso, não, mãe. Põe ele ali. Então, quando ele tinha engolido o líquido, ele não queria mamar, mas era mais um. Cocolo. É isso, O primeiro contato. Isso, o primeiro contato. Eu falei, mãe, eu tô com tanta dor. E eu fiquei muito mal. Eu tomei Tramal, me deu reação. Eu fiquei com a cara super inchada, deu uma lembra? alergia, Deu né? alergia, eu não aguentava de dor, não via ninguém. Voltei demais, demorei demais pra voltar. E a hora que ela veio com o bebê, daí eu falei assim, mãe, tira daqui, eu não quero ver. E aí, eu acho que isso foi já desencadeando, Sim. e era o primeiro, eu não, né, a gente não sabe muito amamentar, novo. tudo muito novo. Eu era muito chorona, muito chorona. Meu Deus do E céu. nova também, né? Nada, eu já tinha acho que 27 ou 28. Ah, tá. Eu demorei. Não era tão Não, Não. porque só de namoro foram 5. Isso, fui com 28 anos, fui mãe. Mas totalmente imatura, Paula. Totalmente cruzona. Porque eu nem pensava, né? Então, eu e o Zé viveu muita coisa legal, assim, no nosso Sim. casamento. Vivemos muito, né? E aí, a hora que ele chegou, que não era só mais eu e ele. Que daí tinha que ficar acordada o tempo inteiro. Ele não queria berço. Eu já não aguentava. E aí, ela fez essa cura. Eu acho que foi numa palavra, assim, né? No momento de desespero. Sim. E ela falou, filha, nós temos que fazer um concerto. Você tem que pedir perdão pro Matias. Olha assim, só. assim, assado. Fizemos o concerto.
E depois desse momento, acho que o Mati tinha uns 2 ou 3 anos, não sei se você lembra, mas o Matias era arteiro, o Matias subia em cima de tudo, o Matias era do Pentecoste mesmo, ele era arteiríssimo. Só que era uma criança muito amorosa, uma criança Sempre super foi, né? apegada, sempre foi, uma criança muito amorosa. Só que era arte, era super, e era tem que estar com o olho, tinha que estar. E depois disso, o Matias foi Olha só. uma bênção. Depois ali dos 3 aninhos, muito, muito bonzinho, acalmou. Acho que também é da idade, né? Acalmou. Isso. E sempre me pediu ali, irmã, mãe, vamos ter irmãzinha, vamos ter irmãzinha. E aí eu falava assim, não, filho, só você, só você, só você. E nesse processo, o Zé, ele entrou numa depressão, né, muito, muito profunda ali. Foi em 2019. Nós tivemos um problema bem sério, assim, no nosso casamento. Bem sério mesmo. E eu lembro que eu pedi ajuda pro Luizinho. Não sei se a Paula vai lembrar. E eu falei, meu Deus, eu preciso pedir ajuda, senão eu vou perder meu marido. E o Luizinho ajudou demais. O Zé, assim, chamava ele pra tomar café. O Zé, ele né, tentou suicídio. E foi assim, tinha feito até uma carta, né? Que não foi bem feio. Eu tinha encontrado a carta e daí eu pedi ajuda do Luizinho. E aí, eu vivi, assim, momentos muito desafiadores ali em 2019. E ele tava muito depressivo, muito. Não queria mais ficar em Maringá, queria uma coisa diferente. E foi quando a gente foi pro Mato Grosso. E aí, ele foi primeiro, né? E aí, depois, nós falamos, meu Deus, como é o pão. O ensinamento ali foi na labuta, assim, Porque vocês foram no esfolado. escuro? Ele foi no escuro ou tinha família? Tinha alguém Não lá? tínhamos ninguém. Nós tínhamos um casal de amigos, Tá. né? Que moravam lá já fazia um tempinho. E lá, ele conseguiu uma oferta de emprego. Aqui, ele não estava legal no trabalho que ele estava. E estava bem infeliz. Daí ele falou assim, amor, a gente já não tem nada mesmo. Eu vou arriscar. Daí eu falei, tá bom, amor. Faz o que você achar melhor. Oramos. Aí minha mãe falou, filha, se tiver paz, vai. Eu não posso prender ninguém, né? Meu Deus, como foi desafiador. Eu acho que Deus, ele fala assim, então tá bom, filha, você vai? Então vai. Vai que eu vou preenche. ensinar. Bem gostoso. Porque não tinha ninguém, só vocês. Só era eu, ele E o Mate. e o Mate. E aí lá, um casal de amigo nosso que nos ajudou, nos acolheu também. Deu todo o suporte. Aí eu trabalhava para esse casal de amigo nosso. Mas a cidade em si, assim, eu não consegui me adaptar. Na verdade, eu não conseguia desprender aqui, né, da minha mãe, da minha você família. sempre foi muito apegada à família, né? Exatamente. E lá você tava muito longe. Não tinha ninguém, não tinha É. ninguém. E eu gostava muito de, né, domingo a gente tá junto. E aí aquilo foi pesando. E aí eu fui lá só pra engravidar da Annalise, né? Que daí lá eu já tive a segunda. E aí eu falei, Senhor, como que eu vou ter essa outra filha aqui? Não tenho plano de saúde. A cidade, o SUS aqui não presta. Ela é uma cidade pequena, né? Pequena, Primavera do Leste, bem pequenininha e longe. Acho que ela perto da minha sogra. Longe, longe. E eu falei assim, não, Senhor amado. E voltamos embora. Só que lá a gente, assim, aprendeu, né? Tudo que nós... Acho que tudo que tinha que ter aprendido ali, tudo no casamento, aprendemos lá. Porque era só... família mesmo. Isso, porque era só nós 3. E eu era muito apegada à minha mãe, né? Tudo era minha mãe. Oh, mãe, tudo. Então lá eu aprendi a viver eu, ele e o Matias. Não tinha... Rompeu com ela ali. Exatamente, rompemos. Exatamente, porque eu falei pra ele, eu falei assim, a gente ficou tão forte, né, assim, no casamento, e ele precisou ir pra lá pra entender, né? A Paula é psicóloga, ela sabe, quando o homem ele não é realizado ali, né, na área profissional, ele se sente, né, Sim. ruim ali, mal. E o Zé foi, e aí ele encontrou um serviço muito bacana. Tava quase para ser gerente de uma loja de roupa, eu acho, se eu não me engano. E nesse processo, a gente aprendeu a ficar mais unido, mais junto. Mas passamos muita dificuldade de não ter o que comer. E lá o custo de vida era muito alto. Tipo, não era compatível. E aí, como eu engravidei, como que eu ia trabalhar? Sendo que eu fui lá pra trabalhar, eu e ele trabalhar, ter uma oportunidade, Sim. né? Viver algo novo, Só o dele. financeiramente, porque nós não visou nada. Só foi por causa de dinheiro.
E aí o Matias também tinha que Ganância. pagar alguém pra cuidar. Não era compatível. Porque não tinha ninguém pra cuidar. Não tinha ninguém, tinha que pagar. As escolas lá era muito longe, eu tinha que andar num calor, Matias de a pé, pra ir levar ele na escola. Então, assim, enfim, passamos muita dificuldade lá. E aí, quando eu engravidei da Liz, eu falei assim, eu não vou conseguir ficar aqui. Ainda mais grávida, eu preciso da minha família, eu preciso ficar. Daí ele falou assim, então você vai. Na época, nós não tínhamos dinheiro pra voltar. E eu orando. Eu lembro que eu escutava aquela música Caminho no Deserto. Sim. Eu só escutava essa música e chorava. E chorava. Eu falava, Senhor, abre uma porta, Deus, pra mim voltar. Porque eu brincava. Eu falava, Senhor, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui. Senhor, chega, por Leva de favor, volta. me leve embora. E eu chorava. E aí, a minha sogra um dia me ligou. E aí, ela falou, vocês querem voltar? Eu falei, ai, sogra, eu quero voltar. Ela falou assim, então, eu vou arrumar um caminhão de pôr a mudança. Fica um tempo aqui na minha casa. E aí, depois, a gente vê o que faz. E foi a Liz, né? Eu tive aqui, graças a Deus. Antes da Liz nascer, consegui alugar uma casinha. Mas, nesse período, fiquei na casa da minha sogra. Na casa da minha mãe, na casa da minha irmã, ficava um pouquinho em cada casa, para não pesar ninguém. Minhas coisas dentro de um lugar, dentro da casa de um, casa de outro, para eu poder, eu e ele, se reerguer. E aí, a maternidade em si, ali, tranquila, né? Tem um casal, tô tranquila. E o da Liz foi mais fácil. Foi, da assim. Annalise. Daí, meu Deus, a Annalise saiu Você de dentro de curtiu mim. daí? Eu curti, uma bebê calma, não chorava. Na hora que saiu, já veio pro peito. Uma bênção. A Lili, olha, ela... Meu Deus, eu falei assim... E aí, eu brincava que eu queria ter o terceiro, porque a Liz era muito calma. Eu falei, meu Deus, se eu tiver outras Liz, pra mim tá 10 dá pra ter. tranquilo. Ela dormia assim, dormia no berço, dormia no carrinho. Onde você colocava ela, ela dormia. Era uma bênção. E pra nós, tava tranquilo. 2, tranquilinho. Nasceu a Liz, coloquei o Dil. Emagreceu. Já vou entrar nessa parte. Aí, a Liz tinha Aí você foi 2 se anos. cuidar. Aí Foi se fui me cuidar, cuidar. né? Porque dizem que depois que a criança tem 2 anos, a mulher começa a querer Voltar se ao voltar ao normal. normal. Voltar Os a ser hormônios. quem ela é. Isso. E eu falei, Senhor... Foi pro cross. Fui pro crossfit, exatamente, fui pro crossfit. Foi lá quando eu perdi a mãe. E tava meia ruinzinha assim. Daí eu falei, eu vou fazer uma atividade. Aham. Aí fui fazer o Ah, bom crossfit, pra cabeça bom pra também. cabeça, emagrece. Coloquei o Dil. 3 anos do Dil. Seguraço do Dil. O Dil tá firme O aqui. Dil tá firme e forte, só que não, né? Aí um dia eu tava lá no crossfit, me deu uma tela preta. Caí, daí a menina que fazia comigo falou assim, Thais, você comeu? Daí eu falei, comi, que estranho, eu comi. E onde eu trabalhava, a gente tinha o ciclo ali, tudo juntas. Normal. E aí, normal, onde tem muitas mulheres, né? Daí ela falou, aí ela comentando que tinha já vindo pra ela. Aí acendeu uma antena, daí eu falei, Tô atrasada. eu falei, oxi. Eu falei, daí aí a Thaís falou, amiga? Eu falei assim, meu Deus, será? Daí ela falou, eu falei, acho que não. Depois disso, eu fiquei tranquila. Aí depois nós saímos, daí eu falei assim, olha como a palavra, meu Deus, depois eu até pedi perdão pra Deus. Eu falei assim, eu nem vou fazer o teste Vai que. pra não estragar o meu final de semana. Eu falei assim, porque eu tenho certeza que eu tô grávida. Eu já tava sentindo sono, muita fome. Aí deu essa tela preta e tava atrasada. Todos os sintomas. Eu falei, eu não vou fazer final de semana, eu vou deixar pra fazer terça-feira. E eu muito quieta no escritório. Daí a Thaís falou assim pra mim, amiga, o que você tem? Eu falei, eu acho que eu tô grávida. Ela falou assim, vamos fazer o teste. Aí elas foram lá comprar o teste, eu não queria fazer. Fiz esse teste na hora, 2. Explodiu. Fez aquele baratinho, 2. Eu comecei a chorar. Daí eu falei, não pode, isso não pode. E eu vou processar esse lugar que me colocou o DIU. E tinha colocado pelo SUS, tinha colocado aquele de cobre, né? E aí depois a doutora me explicou que se sair um pouquinho do lugar, ele não tem hormônio. Então, se sai do lugar, já era. E não é 100%, né? Não é 100%, não é. Nada, né? Nada é 100%. Nada. E aí, eu falei assim, não, esse teste tá errado.
Comecei a chorar. Daí nós derrubou o teste, já falou assim, pera lá que eu vou buscar outro. Ela foi lá na farmácia, buscou outro, aquele mais caro, né? Aí apareceu. Aí comecei a chorar. Liguei pro Zé, eu falei assim, amor, eu tô grávida. Ele, não pode, você não tá. Você não tá grávida. Fomos já fazer o de sangue. Não tem como. O Dil tá aí. O de sangue, na hora, deu uma porcentagem lá. Eu já tava, acho que de 10, 12 semanas já. Quase Já 3 tava, meses. eu já tava já de mais meses, né? Nossa. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Com 3 filhos, sem a minha mãe. A minha irmã já tem 3. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu lembro que a Jaque falou assim, ai, filha, nós cria. Daí eu falei, porque não é E eu não você. tinha nenhum ainda. Não, Da tinha, Maia da Maia tinha, já tinha. Ah, é Elis. da Maia. Eu tô pensando na Lili, verdade. Não, verdade. não. Dois. A Mainha, você já tinha a Elis. Aí Verdade, você falou assim, verdade. não, Quem cria nega, dois, nós cria cria. Nós cria. Eu falei, porque não é você. E aí eu ficava pensando, porque minha rede de apoio era totalmente a minha mãe, né? Quando ela faleceu, a Alice tinha 2. E aí a Alice já ia pra escola, não tinha mais tanto problema. No começo, a minha tia me ajudou muito com a Annalisa. Ela que às vezes buscava pra mim, ela é minha prima. E aí eu me senti totalmente perdida. Totalmente perdida ali na maternidade. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas Deus foi tão bom. Tão bom. Que, assim, eu vivi milagres, assim, sobrenaturais com a gravidez da Maia. Até hoje, eu não gasto com roupa. Nada. A Jaque me passa tudo da Elis. A Carol me passa das gêmeas. Deus, eu lembro um dia que eu tava chorando lá no escritório, assim, né? Pensando, falei, Senhor, o que eu vou fazer com 3 filhos? E aí, Deus usou um amigo meu, me mandou uma palavra que falava que se Deus cuida dos pássaros, né? Cuida das flores. Quem dera que ele não vai cuidar de um filho. E ele falou assim, aquieta seu coração. Eu sei que o financeiro, ele abala. E eu lembro que na época o Zé tava trabalhando... o Zé tava trabalhando num lugar onde que ele tava totalmente insatisfeito. E não ganhava muito bem. E aí eu falei, Senhor amado, com 2 filhos. Eu tava trabalhando lá no Sarandi, um lugar muito bom também. Amava trabalhar lá, um lugar que Deus preparou um tempo muito bom pra mim. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? E aí Deus, toda vez que eu meio que enfraquecia, assim, na fé, achava que às vezes não ia acontecer, Deus preparava, usava uma pessoa, usava alguém para falar comigo, ministrava através de canções. Então, assim, eu vivi algo totalmente diferente das outras gravidez, né? Eu não me preocupei com nada. Deus foi tão bom que eu não tinha dado o berço da Annalise embora. Eu não tinha dado ainda... Porque a Alice tinha 2 anos. Sim, 2 anos e pouquinho. ela era novinha. Era bebê. Não tinha dado berço, não tinha dado banheiro, não tinha dado nada. Então, Deus, ele proveu tudo. E ainda no finalzinho que eu falei assim, amor, não dá pra gente fazer chá de bebê. Não vou fazer chá de bebê. Não, amor, tá bom. O dinheiro que vai gastar no chá de bebê, compra o que tiver faltando, o que não ganhar. Pastora Fran, juntamente com as meninas, organizaram um chá de bebê. A coisa mais linda. Eu tinha sonhado que o meu chá de bebê... Eu tinha feito ali a lista, só que eu queria chamar algumas pessoas e não dava, porque não tinha lugar. Eu falei, quer saber, não vou fazer nada. Porque se chamar um, não chamar outro, não dá pra fazer. Eu falei, então não vou fazer nada. Pastora Fran organizou um chá, escolheram o tema Espírito Santo, né? De borboleta, que era o que eu tinha sonhado. Que eu falei assim, ai, amor, eu queria tanto uma decoração de borboleta. Ele falou assim, não, amor, vamos fazer e tal. Daí depois, no final, não deu certo. E lá tava o painel de borboleta, as lembrancinhas todas de borboleta. As meninas organizaram, me enganaram, fizeram tipo um chá de bênçãos. Pastora Fran organizou junto com as meninas. A coisa mais linda do mundo. A hora que eu cheguei lá, toda a minha família, as minhas primas, as minhas tias, as meninas da igreja, até pessoas que eu nem imaginava que ia estar lá. Estava lá, fizeram uma cartinha, uma caixa de frases. E aí elas falavam que todas as vezes que eu me sentisse sozinha ou desamparada por falta da minha mãe, que era para eu ler aquelas cartas, e cada carta, a coisa mais linda, eu nunca me esqueço. A Nick, da Lininha, fez uma. Meu Deus, a coisa mais linda, que não era para eu me esquecer.
de tudo que ela tinha me ensinado e que ela veio realmente para alegrar a minha casa. E é o que Deus me mostrou. Deus, num momento de luto, né? Onde tudo era muito triste, né? Ali com a perda da mãe, Deus trouxe a Maia, que hoje é uma vida, uma alegria dentro de casa. Arteira, sapeca, que não dá nem tempo. Chicletinho da mamãe. Um chiclete da mamãe. E assim, o que eu vivi ali, né? Nessa última gestação, foram só testemunhos, assim, maravilhosos. Teve desafios, sim, né? A Maia tive que ficar um tempo fora, porque não se adaptava, não comia, só mamava. Só que foi um tempo que Deus também me permitiu, e com a vinda da Maia, Deus preparou uma porta abençoada para o meu marido. E aí, com isso, ele foi o provedor da minha casa. Eu pude ficar com a Maia durante 1 ano. Né? Deus proveu. Você nunca imaginou, né? Eu nunca imaginei. Ficar um porque ano em casa sem trabalhar? Não, era fora do normal. Eu falei assim, não tem como. A hora que dá os 4 meses, eu tenho que voltar a trabalhar. Sim. E ele falou assim, amor, não tenha preocupação. Vive até os 4 meses, depois a gente vê. E Deus, nesse período, já arrumou um serviço novo, onde ele foi o provedor de casa, onde ele amadureceu, onde ele se posicionou no lugar de casa. E aí, nesse período... E com certeza, isso deve ter sido muito importante para ele com como certeza, homem, com né? certeza. E hoje, nós vivemos coisas já, que é onde eu me coloquei no meu lugar. Sim. Cargas que eu não carregava, porque como eu era muito autoritária, e eu trato isso em mim até hoje, que eu ainda falei, Senhor, eu vou ficar esse período em casa, o Senhor trabalha mesmo na minha Submissão, vida. né? Exatamente, trabalha isso em mim. E quando eu estiver pronta... Aí o Senhor pode preparar um trabalho novo pra mim. E que eu ainda eu brinquei, falei, não preciso ganhar tanto mais igual o meu marido, porque eu sei o que eu sou. Eu ainda não estou preparada. Sim. Eu falei pra Deus, prepara uma porta que o meu marido é o provedor e que eu vou ser a auxiliadora dele dentro da minha casa. E a minha oração era essa, para que Deus preparasse uma porta. E durante esse período, Deus trabalhou, abriu a porta, eu consegui ficar 1 ano cuidando das crianças, ensinando eles. Foi o momento que eu mais tive intimidade. E você nunca tinha vivido isso, né? Nunca, Com as outras crianças, nunca. porque sempre você trabalhou, né? Sempre. Dava os 4 meses, eu voltava a trabalhar. 4 meses, eu voltava a trabalhar. Deus permitiu ser então, 100% Deus, mãe. Exatamente. 100% mãe, 100% esposa. Força. Servir. E foi logo quando a gente fez Provérbios, né? Ali na igreja. Então, eu aprendi demais. Me coloquei me posicionei no meu lugar para que o casamento, né, realmente ali se desse bem. Então, assim, eu brinco, falo, né, quando as meninas vêm falar para mim de problema no casamento, eu falei, gente, mais problema que era o meu casamento, Deus só precisa de uma pessoa para ele fazer. Porque, olha, o meu casamento era só Jesus na causa. Eu falei assim, Deus pode transformar. Ele só precisa de uma pessoa. Disposta a pagar o preço. Fácil, é? Não é fácil. Mas a gente precisa estar disposto a pagar esse preço. Sim. E durante esse ano foi o que eu pedi para o Senhor. Eu falei, Senhor, né, restaura o meu casamento, restaura a nossa casa, faça-se presente na nossa vida, porque eu preciso, né, desse relacionamento, a gente precisa dessa intimidade com o Senhor. E foi o momento que eu mais vivi assim com Deus, um momento maravilhoso. Então, a maternidade hoje, para mim, a gente cansa, porque daí trabalhar fora, cuidar de 3. Ainda eu brinquei com meu pai ontem, eu falei assim, pai, como que a mãe dava conta de 3? Ele falou assim, filha, tinha muita rede de apoio, é que hoje não tem, né? Vocês que têm que dar conta, não tem como todo mundo ajudar todo mundo. Mas, graças a Deus, assim, tem sido uma bênção. Agora, depois que o susto passou, a Maia entrou na escolinha, né? Já come bonitinha, já vai fazer 2 anos agora. Então, eu sinto que a Maia, ela veio realmente com um propósito, né? Ela veio para curar muita coisa em mim. Resgatar o casamento. Resgatar o meu casamento. Resgatar tudo que eu, né? Alegria que eu tinha, assim. Precisava de um motivo, né? Não que a Liz e o Matias não são, mas algo novo, né? Porque quando o bebezinho ele é pequenininho, você precisa ter força, né? Da onde você não tem, para poder
dar o seu melhor. Então, assim, graças a Deus tem sido bênção. Maternidade de hoje, pra mim, agora tem sido bênção. E você ganhou uma família grande que você Uma queria. família grande, Paula, que olha a mesa, quase que não dá. Não dá. O carro, eu falo, não dá nem pra dar carona mais pras pessoas. Que pelo menos tinha Já um lugarzinho, encheu. agora já Não tem encheu. mais. Não dá mais pra dar carona. A família grande. Grande. Graças a Deus, assim, a gente tá muito feliz. Eu, assim, hoje eu me sinto bem realizada com meu marido, com as crianças, né? O Matias é um menino, assim, espetacular, muito responsável, me ajuda demais, trabalha muito, né? Com 3 eu falei, filho, seu nome é trabalho, vai, seu nome é trabalho. Ele trabalha muito e o Matias, assim... É o irmãozão, né? Muito, meu Deus, o Matias, assim, se não fosse ele na minha vida, eu não sei o que seria. Ele é muito responsável. Então, ele tem me ajudado e me ensinado muito, né? Eu brinco que ele e a Liz é a nossa lixa de Deus, porque às vezes a gente tá meio assim, né? Mais a Ana Liz, eu acho que hoje eu não vou na igreja, não. Ué, mãe, mas hoje é domingo, hoje é dia de ir pra igreja, eu quero ir na escolinha. Daí eu falei, tá bom, filha, nós vamos na igreja, nós vamos na igreja. Ô, pai, você tem que levar nós na igreja. Filha, mas hoje o pai vai trabalhar. Ah, não. Então tá bom, você paga o Uber, então, pra nós ir, né? Daí eu falei, tá bom, Ana Liz, nós vamos na igreja. Então, assim, graças a Deus, hoje a gente tem vivido... Temos passado, assim, por muitas lutas, né? E eu tava até conversando com as meninas no carro, que tem momentos, assim, que a gente pensa em dar uma descansada, mas não pode. Nós não pode descansar com Deus, assim, Descanso é em nosso Deus. descanso é em Deus e só lá na eternidade. Porque aqui é se posicionar, né? E ter ali a nossa vida com Deus para poder criar realmente as crianças, porque a gente precisa levar eles, né? Não tem o mundo que hoje está, nós precisamos criar eles. Então é o que eu tenho ensinado. E você é uma prova, né? Você é um fruto desse trabalho que seus pais fizeram. Exatamente, é isso mesmo. Né? Essa exigência, quantas vezes, né, era o chato. Ai, pai, não quero, mãe, não quero. Quantas vezes foi? Mas hoje É o que fez a diferença. é o fruto, né? Então, domingo hoje pra Liz já é o domingo da igreja. Ela fala, é verdade. Né? Como foi pra vocês? Isso, como foi pra nós, exatamente. Domingo é o dia de ir pra igreja. Isso mesmo. Que legal. E a sua mãe? Eu sei que é um assunto delicado. Todo mundo vai chorar aqui agora. Eu vou chorar, todo mundo vai chorar. Dentro do que você sentia vontade pra falar, como é que foi a perca dela? Olha, Paula, hoje, assim, eu consigo falar tranquilamente, né? Eu fui, assim, realmente curada por Deus. Mas foi muito, muito difícil, porque foi muito rápido. Foi muito rápido, né? Ela veio ficando doente em janeiro, né? Uma dor nas costas, que a gente não sabia o que era. E isso já era fibrose, né? Já estava ali enrijecendo o pulmão dela, né? Então, a gente não descobria. Minha mãe muito teimosa, não queria ir para o hospital. Aí, só ia mesmo nas últimas. Eu lembro que nós fizemos o chá revelação da Elise em março. Ela não estava bem. Em março, foi pro hospital. Aí, ela passou o aniversário dela no hospital, dia 30 de março. Sim. Problemas respiratórios, que vinha uma dor que ia para as costas. E ficou internada e não saiu mais. Eu lembro que eu era líder do Ministério de Crianças e ela dava aula pra nós. E ela subiu com as crianças, deu Cê lembra? 5 Deu uma minutos. Vieram... Paula, a Anete tá passando mal, a Anete tá passando mal. Eu lembro que eu só falei pra Jaque e o Thiago, falei, olha, a Anete tá passando mal. Foi, e aí ela foi pro hospital. Foi já pro era uma hospital crise e já de era. respiração, Foi muito rápido. Isso, com ansiedade. Foi muito rápido. Daí a gente fez o chá revelação, ela foi pro hospital, passou aniversário 30 de março no hospital. E como eles dizem, né, que é aquela despedida, né, uma melhora para poder despedir. Você lembra que daí ela saiu, foi para casa, nós compramos um bolo, ela cantou parabéns. Foi no começo de abril. E ainda foi com oxigênio. Foi com oxigênio, fez todos os trâmites do oxigênio, ficou com o cilindro. E a vida da mãe ia ser aquilo a partir de agora. Tanto é que era a festa do bem. E aí ela falou, não, eu vou com o cilindro, não tem problema. E aí, ela muito cansada, não queria conversar, né, Jaque? Sim. Ela falou, não vai embora sem me abraçar. Aí, teve um dia que eu falei, mãe, mas por que você fica falando isso? Aí, ela falou assim, eu tô muito cansada. Aí, eu peguei e falei assim... Aí, minha irmã falou,
mas você não quer ver o bem, não quer ver o bem crescer? Você não quer conhecer a Elis? Aí ela falou assim, um dia eu vou conhecer. Ela falou assim, eu tô muito cansada. E aí, naquilo, eu falei assim, baby, a mãe não tá bem. Ela já tava se despedindo. Já tava se despedindo. E nós, depois que a minha mãe faleceu, a gente pegou o celular dela, né? E aí, ela tava conversando já com a Ofélia. E a Ofélia conversando com ela que ela ia ser curada, que a cura dela ia vir, mas que era uma cura que não era cura terrena. E aí, ela falava assim, eu creio, Ofélia. Eu creio. Então, ela já estava se despedindo e ela já sabia, se preparando para ela poder, né? E tanto é que meu pai brinca hoje, ele fala assim, ela falava pro meu pai, Liu, cuida da Thay e do Zé. Porque era o que nós dava problema. Era preocupação. E a Malu. Era Malu. E a Malu. Era a preocupação dela, era eu e o Zé. E a Malu, ela falou assim, cuida da Thay. Você sabe o jeito que ela é. Não fica brigando. Aí ele falava assim, para com isso, preta. Você vai se curar. Ela, só tô te pedindo isso. Cuida dela e do Zé. E foi tão rápido, tão rápido. E eu cantava aquela música da Gabriela Rocha. Creio que tu és a cura. E eu cantava essa música, só que eu não sentia que Deus ia curar ela. Aí teve um dia que a pastora Fran mandou uma música, e a tia Rede até compartilhou no nosso grupo, que falava que existe vida aí. E quando a pastora mandou essa música, eu falei assim, eu creio que ainda tem vida, né? Então, a gente vai orar até o momento que Deus achar que ela vai ficar. Só que, Senhor, eu não quero que a minha mãe fique vegetando da forma que ela está. Sim. E eu fui orar. Porque ela foi enfraquecendo. Foi, meu Deus, no final. Aí eu pedi. Eu falei assim, Senhor, eu sei que eu não sou digna. Eu sei que o Senhor não precisa disso. Porque a sua decisão é a que a gente vai aceitar. Mas se o Senhor for recolher a minha mãe, me fala. E eu orando, eu falando, Senhor, conta pra mim. Falava assim, como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Falava, Senhor, fala pra mim. Porque eu quero preparar os meus irmãos, eu quero conversar com meu pai. Eu quero estar forte, porque quando a minha avó faleceu, a minha mãe foi muito forte. A minha mãe que falou com todo mundo, a minha avó era uma vozona. Então eu falei assim, Senhor, eu quero ficar forte em Ti. Através do Senhor, eu preciso. E Deus me deu a palavra de Eclesiastes 3. E bem na hora que eu fui ler a palavra, aí eu peguei bem aquela palavra, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E eu comecei a chorar. E eu falei assim, Senhor, amém. É a resposta que o Senhor tem pra mim. E nisso eu fui trabalhar pro escritório e o Thiago me ligou. Falou assim, ó, o doutor passou. Ela falou, já tinha isso, daí ela já voltou foi pra UTI. Isso, ela já tava aqui no Metropolitano, no HU. Ela já veio pro HU. E aí, meu irmão veio em uma das visitas e falou assim, ó, o médico falou pra gente ver a mãe, se despedir. Eu falei assim, tá bom. Tive uma crise muito feia no escritório onde eu trabalhava, começou a me faltar o ar. Porque eu sabia, mas não queria crer, né? Assim, a gente não quer, recebe a notícia. É diferente. E eu cheguei lá na casa da minha irmã, o Zé foi me buscar. A minha ex-patroa falou assim, Zé, vem buscar a Thay, que ela tá tendo uma crise. Ela recebeu uma ligação do Thiago e vocês precisam ir pro HU. E nós fomos. No que eu fui, a minha irmã tava cozinhando. Ela é tia Rê, ela tava cozinhando na casa dela. Eu falei assim, vocês não vão ver a mãe? Tainara, a visita é só 4 horas. Eu falei, Tamara, o Thiago ligou que a gente precisa ver a mãe dela. Ela falou assim, Tainara, a mãe tá bem. Eu falei assim, a mãe não tá bem. Eu tô indo, se vocês querem ficar aí, a gente vai, vocês ficam. E nós fomos. Eu lembro que eu cheguei lá já que tava, aí nós entramos juntas. Aí nós conversamos com ela. Falei pra ela que ela poderia descansar. Ela tava lúcida ou não? Não, já tava em coma. Daí induziu, né, já. É. Teve coma induzido. Eu lembro que a tia do Zé, ela era a enfermeira-chefe, tia Neia. E aí ela falou, filha, a notícia, ela tá sofrendo, os rins já estão parando. Ela tava muito inchada. Tava muito inchada. Ela falou assim, ó, a notícia não é boa. Então, eu sei que vocês são evangélicos. Ela falou assim, eu sei que vocês creem na cura, mas a sua mãe tá muito mal mesmo.
E ali eu já sabia que Deus ia recolher. Daí eu e a Jaque entramos, Nós né, fomos nos Jaque? corredores já falando sobre isso, Já né? falando, vamos Vocês liberar. Vamos liberar, vamos orar, liberando ela pra ela descansar. Nós Isso é orando. importante. Oramos. Difícil, Difícil. mas muito importante. Ainda eu brinquei, ainda falei assim, mãe, eu e meu pai sempre teve uns arranca-rabo, né? Sempre brigamos, assim, eu e meu pai, né? Sempre batemos de frente, porque nós somos muito iguais. E aí eu falei pra ele, eu falei, mãe, eu não vou brigar mais com o pai, não. Pode ir em paz, que eu vou cumprir aqui o que eu tô falando com a senhora. Vou cuidar dele, vou fazer o meu papel. Pode descansar. E nós saímos, né, Jaque? A Jaque conversou com ela também, nos despedimos e nós saímos. E a Tamara não queria entrar. E ela falava que ela não ia liberar. Isso. Você lembra que ela falava? Ela falava, eu não libero. Eu não libero. Daí eu falei assim, então você entra na UTI e você vê o jeito que ela tá. Se Toda você quer sem que a mãe roupa, fique assim. toda sem roupa, já tava super inchada, né? Já que um monte de aparelho, assim, ó, tudo conectado. Eu falei assim, eu não quero que a mãe fique, você vai ficar vegetando desse jeito. Você libera a mãe, porque daí ela é o que precisa. Dito e feito, a hora que ela entrou na sala, ela conversou com a minha mãe, minha mãe tinha uma ligação muito forte, né? A Tamara e a mãe muito forte. E quando ela foi, mãe, vá em paz, eu vou me cuidar, vou cuidar da Malu, fique em paz. Os aparelhos começaram a apitar. E aí a enfermeira pediu pra ela sair, ela já saiu. E nisso, quando ela saiu, ela já falou assim, eu acho que a mãe faleceu. Porque Eu tava esperando ela entrar. Só tava esperando ela, porque todos nós fomos, né? Sim. Todos nós Todo mundo despedimos, passou. todo mundo passou e só tava faltando a Tamara. Ela se despediu de todo mundo. E pra mim, assim, no começo, eu sofri demais, né? Demais, porque a mãe era, né, Tudo, o né? nosso alicerce ali, era a base, a era a coluna da base, família. exatamente. E todo mundo tem, né, memórias com ela, assim. Quem tá Meu mais tempo na Deus. igreja, foi uma perca muito grande pra igreja inteira. O que era o velório da minha mãe? Lotado, Não lotado, dava- não assim. dava pra Tipo, pôr era muito coroa. triste, mas tava muito lindo de ver a união das pessoas, Feliz. todo mundo As minhas lá. amigas do meu trabalho falou que nunca viu um velório que as pessoas estavam sorrindo. Não, brincando, Brincando. conversando, As minhas amigas cantando. falaram assim, tá, e onde já se viu um velório? As pessoas riem desse jeito. Daí eu falei assim, amiga, porque a minha mãe foi pra graça, tá na eternidade esperando. Nossa, eu lembro dela quando ela ia ministrar e ela cantava aquela música da Aline Barros, Apaixonado. Que ela começava assim, A cena. apaixonado. Todo mundo acho que tem essa Até memória. hoje, todo mundo escuta Todo essa música. mundo Não tem escuta como a não música ver, não dela. visualizar, né? Exatamente. Quem já viu ela exatamente. pregando ali, era a música dela. Então a gente sabia. E tipo, a Neta tá subindo. Então vamos cantar Apaixonado hoje. E o microfone, gritava no microfone, até baixar o volume dela, né? Então, todo mundo tem muitas memórias. E assim, quando você fala da minha mãe, ai, eu já vivi isso, a sua mãe já... Não tem tem ninguém uma que pessoa. tem algo ruim pra falar. Não tem. O velório da minha mãe não tinha as coroas, não ficou lá dentro, não coube. De tanta coroa que a minha mãe recebeu, de tanta coroa. Tantas pessoas que eu nem conhecia, falavam assim, nossa, eu vivi isso com a sua mãe. A sua mãe foi isso pra mim. Ela me ensinou isso. Então, assim, foi uma alegria. Marcou todo mundo. Passou por ela. Marcou, meu Deus. E hoje, assim, por isso que eu falo que depois que a minha mãe faleceu, ela faleceu dia 14 de abril de 2022. Eu tinha duas alternativas. Ou eu me apegava com Deus, ou eu ia me afundar realmente na depressão. Sim. Né? Porque eu já não tinha ninguém. Cada um foi sofrer na sua casa. Sim. Meu irmão foi pra... Cada um se fechou, Cada né? um se fechou. Meu irmão foi pra casa dele, a minha irmã pra casa dela, eu pra minha casa. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida sem minha mãe? Aí deu brinco e falava assim, ai, mãe, preciso orar. Ela, vamos orar. Então, assim, pra tudo Deus tem um propósito. Sim. Eu amadureci e cresci em Deus porque eu realmente tive que andar com as minhas próprias pernas. Esses 3 Pagar, anos. exatamente, tive que pagar o preço pela minha casa, pagar o preço de orar pelos meus filhos, ter um problema e ir pros pés da cruz. Porque... Antes era a mãe. Então, porque Lembra você, tudo? Você ficou sem intermediário. Sim. Que era Não tinha, ela. Não tinha exatamente. mais. Até pra fazer campanha, eu falei, mãe, me ajuda a fazer uma campanha assim. Tudo era ela. Tudo era ela. Então eu sinto que até nisso Claro. cumpriu. É bem aquele versículo, né? Combati o bom combate, Terminei a carreira. terminei a carreira e tô indo. É isso. E eu falei pra ela, Guardei. guardei a fé. E eu falei pra minha irmã, eu falei assim, olha,
Hoje você tem um relacionamento com a sua filha que você não tinha. Sim. Porque a Maria vivia Vivia na tua mãe. na minha mãe. Eu aprendi a viver na minha casa, porque tudo era na casa dos meus pais. A gente vivia na casa do meu pai, então eu não conseguia viver ali um casamento. Tive todo o suporte do Zé, que eu nem imaginava ali. Tinha dias que eu não conseguia levantar da cama. Ele cuidar das crianças, fazer almoço, fazer janta, não perguntar. Porque você não quer falar. Sim. Você só quer chorar e ficar quieta. Você não quer falar nada. Porque Ah, não é deve uma ter o que perda. falar, Não né? tem, o que falar, não você vai tem. dizer o quê? Pior do que deixa. perder a mãe, acho que é perder filho. Exatamente. Só. Não tem É. nada pior. Mas é o natural, né? É. A gente perdeu os nossos pais. É o Mas é que que é. mãe é uma ligação muito Mas é que- profunda, e ela tava né? muito nova, né? 50 e 55 poucos anos. É muito 55 é jovem. muito nova. Gente, É eu tenho muito. 36. É muito É muito pouco tempo. Eu falo agora que nós íamos viver, e a gente sempre viveu muito família, né? Então tinha duas alternativas. E foi quando eu tive todo o apoio da nossa igreja. Então ali eu fui super acolhida. Eu nunca me esqueço que nós estávamos na casa da minha irmã e a pastora Zélia chegou e falou assim: a sua mãe era muito ativa para ela viver da forma que ela ia viver. Ela gostava de pregar, ela gostava de visitar, ela gostava de orar. E você acha que Deus queria que ela ficasse numa cama? Não. Deus não tem. E Não é nós vamos compatível ser com ela. e nós vamos ser egoístas ao ponto de querer só para a ter um presença dela aqui, porque ela não ia mais viver o que ela viveu. Sim. E aí a pastora, né, muito zelosa, muito cuidadosa, sempre, ó, o que você precisar. Então, assim, a gente foi abraçado de uma tal forma pela pastora Zélia, pela pastora Fran, pela igreja, que é a minha família. Eu falo que o cuidado que eu tive da nossa igreja, né, a gente não tem de outras pessoas. Assim, cada um viveu a sua dor e quem nos abraçou realmente foi a igreja. Sim. Então, assim, hoje eu sou muito grata, né? E todo mundo Pela- se uniu numa dor, né? Porque, assim, claro que não se compara dos filhos, mas, como eu falei, a igreja perdeu. Então, todo mundo tava com um buraco ali Sentiu, dentro. todo mundo Todo sentiu. mundo chegava no culto e falava, o lugarzinho dela lá. É. Não, e tem uma buraco irmãzinha que parece ela, né? Nossa, gente. Aquela cabecinha Paula, vermelhinha. cabecinha vermelho, cabelinho curtinho toda hora. Às vezes eu olho assim pra trás, vem um reflexo que ela lembra demais. Porque ela é Demais. baixinha e o cabelinho vermelho. Curtinho. Curtinho. E aí eu falo, Senhor amado. E eu sempre muito... E eu nunca perguntei. Eu falei, Senhor, por que, né, minha mãe? Porque a minha mãe, Paula, ela era tão... Ela pagava Sua mãe. tanto preço pelas pessoas, por nós, carregava tanta coisa que eu falei, já deu, já tá... Era o tempo Já dela. era o tempo dela. Era esse Ela já tempo tá... que Deus tinha. Era o tempo que 55. pronto, acabou. E eu chorando um dia no culto das preciosas. E eu falava, Senhor, me cura. Porque eu quero falar da minha mãe, não com dor. Eu quero falar do que ela era, do legado Muitas dela. boas. Memórias Muita, boas que ela muita. tem. Porque as Sim, pessoas ela vinham deixou, perguntar né? pra mim, eu falava, Não quero não falar. quero falar. É verdade, né? Não tenho mais. Não queria falar. Hoje é o meu prazer é falar da minha mãe, das lembranças que é Infinitas histórias. Da mãe infinitas. maravilhosa que Deus te Nossa. deu. Que Deus me né? deu. Que privilégio ter De tido essa viver mãe. isso, de viver esses 35 anos com ela. Então um dia no culto das preciosas, eu falei, Senhor, me cura. E Deus usou a irmã, a Anice Regina, ela veio e me abraçou e falou assim, o Senhor mandou te falar que ele vai te curar. Então, hoje, a partir de hoje, você vai lembrar da sua mãe só coisas boas. E você grita bem alto toda a força que você tiver, que é um ato profético. E Deus vai te curar. Era um culto das preciosas, mas eu dei um grito que parecia que, sabe assim, quando você lava a alma? Deus me curou ali. Então, eu senti, assim, um cuidado do Senhor nessas pequenas coisas, sabe? O zelo, o cuidado, a mensagem. Deus, assim, usou pessoas que eu nem imaginava, né? Ó, tô orando por você. Se você precisar, eu tô aqui. Então, assim, o corpo é aquilo que o pastor fala, né? Quando um dedinho Machuca. tá machucado, ele usa os outros componentes para poder curar aquele dedinho, né? E eu, assim, realmente fui curada. Hoje eu consigo falar da minha mãe, graças a Deus, tranquilamente. Sinto falta, assim, tem vezes que bate uma bad.
Claro. Chega Com esses final de ano, né, já que dezembro ela já fala, o Deus. que nós vamos fazer? E era o Natal. prazer dela montar a árvore de Natal com os netos. Com os né? netos sempre. Ela O que nós vamos amava. fazer Natal? Como que nós vamos fazer? Nossa, pra ela, acho que era a festa do ano, né? Era Natal, ela Tudo. sempre amou. Ela era muito festiva, mas Natal era Sim. a época que ela mais amava, né? Então, hoje, né, nós conseguimos lembrar, né, já que com prazer de trazer às crianças essas memórias e viver realmente o que ela nos ensinou. E eu imagino, né, vocês não têm respostas. E a dor, ela fica, a saudade fica. Mas vocês não viveriam o que vocês vivem se ela estivesse aqui. Exatamente, é por isso que Deus tem Né? um propósito Você, o até Thiago, na até na morte morte. dela. A Porque o Baby, que eu todo vivo mundo. hoje em Deus é com as minhas próprias pernas. Você não viveria. Eu não ia viver, eu terceirizava muito pra minha mãe. Mãe, me ajuda a orar por isso. Mãe, me ajuda a orar por Suas aquilo. respostas, tudo. E aí, muitas vezes, você não crescia por conta disso, né? Exatamente, não tinha relacionamento. Daí eu ficava esperando Deus falar pra minha mãe vir falar pra mim. E aí nisso, aí até o Espírito Santo falou pra mim. Falou assim, agora é eu você. e tu. Tu e eu e tu, tu e eu. Por isso que eu Pra amo ter aquela relacionamento. frase. Eu ouvi uma vez um homem que perdeu a esposa. Ele falou, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo no luto. Você Mesmo fala, cara, no como luto. que no luto pode ser boa, perfeita e agradável, né? É ali. Mas ela é. E a gente precisa Mesmo ver, no luto, exatamente. ela é boa, perfeita e agradável. E hoje você pode contemplar isso. Posso contemplar, viver assim um novo, né, do Senhor, porque depois a gente tem vivido assim realmente testemunhos, maravilhas, coisas assim que eu nunca imaginei, né, servir na igreja, recepcionar com a pastora Fran. Às vezes a Adi manda, hoje vocês estão escaladas, hoje vocês vão servir. Devocional, gravou. Devocional. Devocional. Olha só, é verdade, Paula, devocional. Que foi incrível o devocional dela. Devocional. Então, assim, tenho vivido coisas que, se fosse lá atrás, realmente eu não iria viver, né? Porque terceirizava muita coisa. Então, Deus me ensinou, né? Crescer, amadurecer em Deus, né? Aplicar o que realmente ela me ensinou na minha casa, no meu relacionamento com as crianças. E é só glória a Deus agora. O Em mais tudo, né? difícil é... Eu falo assim em tudo, desde cuidar da sua casa, porque ela era Sim. muito limpa, muito Meu cuidadosa. Deus, muito cuidadosa, né? zelosa. Como esposa, como mãe, tudo, Sim, né? ela ensinou muito, né? Então, se eu aplicar um pouquinho, né, do que ela tem. E a pastora Zélia tá me devendo, viu, pastora Zélia? que ela falou, Recadinho ó, pra pastora, pastora. você falou que quando eu tivesse preparada, você ia me dar um recadinho que Deus mandou te falar. A pastora falou que quando a minha mãe tinha falecido, né, daí ela chegou em mim e falou assim, olha, eu tenho uma coisa pra te falar. Um recadinho de Deus pra você. Mas você ainda não está preparada pra você escutar. Ai, vamos comprar Aí, ela, então. aí ela falou... Pastora. Aí esse dia, Pastora, já estou preparada, manda um recado aí. aí esse dia eu falei, pastora, eu já tô preparada. Ela falou assim, está, nós precisamos marcar. Aí ainda eu falei pra ela, falei assim, você tem que vir aqui na minha casa, pastora Zélia. Aí ela falou... Gente. Então, assim, eu tenho só realmente gratidão, assim, em tudo que eu tenho vivido em Deus, em tudo que a igreja, né, tem me ensinado, a pastora Fran, todo cuidado. E é isso. Às vezes eu pensava, né? Falava, putz, eu queria tanto que ela tivesse conhecido a Elis, né? É. Mas Mas e os sonhos, às ele vezes? sonha com ela, gente. Ele sonha. Vira e mexe, ele Aí sonha ele com a vovó Nete. sonha. Ela conhece ela nos sonhos. Ela Ela sonha. viu, a Nete viu o milagre. Ficou sabendo do milagre. viu. Porque quando as orações a gente fez, né, já que ela falava já que vai engravidar. Ela tinha certeza. Ela tinha certeza já que vai engravidar. No Eu momento, não acreditava, mas ela acreditava. Acho que ela foi a única que acreditou sozinha até o final. Ela e a Renata. Ai, eu lembro que quando a gente descobriu lá que subiu, né? Meu Deus. Meu Deus, eu falava assim, É meu uma Deus, menina. é adoção, é adoção. Quando a gente descobriu Ah, a quando descobriu que eu caixa, tava grávida. que veio o papel bem promovido da irmã mais velha, e ela falava assim, é adoção, é Ela adoção. sapateava. Sapateava. E a hora que ela viu O que teste. era a Gravidez. ultrassom que você filmou, veio um pedacinho. Sim. Meu Deus, eu falei. E aí Foi depois só- ela soube que era uma menina. Que ela queria uma menina, Ela né? queria Que ela muito queria uma uma menina. Só
Ai, minha mãe era uma benção, meu Deus. E foi uma delícia, porque ela pôde conviver com o bem. Ela Cuidou, me ajudou com o é. bem. Ela cuidava do bem, né? Pra mim. Cuidava do então, bem. ela viveu muito com o bem. Ela e o bem tiveram um elo muito lindo também, né? Verdade. Então, foi muito bom, né? Deus ter permitido ela viver isso Sim. conosco, né? Porque foi o primeiro sonho que ela realizou também ali, né? Ela sonhava muito que o Thiago e fosse ela- pai, né? E ela me falava, assim, filha, vocês precisam fazer um curso de casais. Ela falava, né, pra mim e pro Zé, vocês precisam fazer um curso de casais, renovar, escutar a palavra. Eu falava, tá bom, mãe, tá bom. Aí ela faleceu, o pastor Wesley e a pastora Fran fez aquele discipulado, Aham. né, que era à noite. Sim. Que eu e o Zé já tava numa fase, assim, também, que foi logo depois da Maia, bebê pequeno, os hormônios, a flor da pele. E eu até falei pro pastor, eu falei assim, gente, que importante que foi aquele discipulado pra mim Sim. e pra ele. Quando eu entendi o meu lugar, Muda tudo. mudou tudo. E eu achava, ainda nós saía do discipulado falando assim, a gente achava que sabia e não sabia de nada. Mas é que é muito difícil. A mulher, hoje em dia, ela toma lugares que não é dela, né? Por isso que a gente se sobrecarrega. Era o meu problema, Jaque. Né? Era o meu problema. A gente quer ser a cabeça do negócio, sendo que a não gente não suporta. foi feita pra isso. Que não suporta. E era por isso que eu era tão amarga. É. Que eu era gritona, que eu era pavio curto, que tudo gritava dentro de casa. A partir do momento que a gente entende o nosso lugar, Sim. que vocês não estão ali pra competir, que é só uma mesma missão, né? Você e seu marido, as coisas mudam completamente diferente. E ela sempre me falou isso, só que na prática Não via, né? eu não vivia, É. né? Eu não vivia E isso às vezes na até prática. questionava o posicionamento dela. Dela, né? exatamente. E graças a Deus, assim, Deus foi maravilhoso até nisso. Ele tenho vivido coisas que ela lá atrás, que orou, e aí o Espírito Santo hoje me traz E você colhe. e eu colho, né? E eu lembro, eu falei, lindo. nossa, minha mãe falou isso e hoje eu tô vivendo isso que ela falou lá atrás. Então é bênçãos mesmo que Deus tem feito na minha vida. Só, delícia. assim, eu encerro assim esse ano realmente assim grata realmente a Deus, porque hoje assim a gente tem um casamento muito, né, com problemas, mas graças a Deus conseguimos melhorar muito. As crianças bem, Deus me deu um trabalho maravilhoso, um lugar maravilhoso de se trabalhar, sou muito feliz. E tenho a igreja, né, que hoje é realmente o meu suporte. Quando você não vai muito, né, já chegou a mensagem, tô sentindo a sua falta, cadê você? Tá acontecendo alguma coisa? Então, assim, Deus cuida de tudo, né, e eu só tenho realmente, assim, que agradecer. Deus ainda te deu a oportunidade de se aproximar da pastora Fran, de estar ali junto com ela, caminhar com ela, graças né? a Deus. Que especial, Foi. né? Eu falo pra Di, assim, que é um prazer, né? A gente que trabalha fora só assim, realmente a gente tem que servir mesmo. E quando a gente trabalha fora, a gente deixa muitas vezes o cansaço ali tomar conta. Mas eu amo servir, assim, eu amo. Só não consigo fazer mais porque esse chicletinho aqui. Esses dias fui pra ser recepcionista. Meu Deus, mas não desgruda. Eu Tava falei lá no assim, pé. amor. Ele falava assim, mas vou fazer o quê? Não quer eu? Eu vou fazer o quê? Vai estar crescendo. Vai estar crescendo, vai passar. Então, é. assim, é muito bom servir, assim. Eu tenho só que agradecer realmente a Deus. Por estar nessa igreja, Deus, né? Desde quando eu nasci, eu tô ali, né? Desde os 4 aninhos. E Deus tem cuidado de tudo, graças a Deus. E hoje eu sou uma nova. Daí eu falo, Senhor, quando eu tiver muito, você já pode cortar minhas asinhas. Porque eu sei, assim, eu luto muito contra isso, né? Pra mim, ficar no meu lugar e saber qual é o meu lugar em casa como esposa, como mãe, né? Na igreja. E é isso, meninas. Que delícia! Eu ia perguntar, mas ela já meio que respondeu, né? Eu ia perguntar assim, qual que é o seu tempo hoje na sua vida, em Deus, assim, hoje que você tá experimentando? Não, igual eu falei, né? Hoje, realmente, assim, eu tenho vivido coisas que há muito tempo, assim, eu orei para que acontecesse, né? Quando eu participei daquele jejum de 3 dias que a pastora Fran fez, eu vivi uma experiência, assim,
né? Igual eu falo, o Zé, ele às vezes não entende muito, assim, as coisas sobre jejum, né? E ele tem participado ali dos guardiões. Então, hoje, ele tem vivido coisas que há muito tempo atrás eu orei. Quando eu fiz aquele propósito de 3 dias, eu falei pra ele, eu falei assim, amor, ora, né? Me ajuda em oração, eu não quero entregar. E Detalhe que tava amamentando, né? tava amamentando. Amamentando. Eu tava amamentando e quis fazer o... É só Deus mesmo pra É fazer só esse Deus leite pra produzir, sustentar. porque senão- Como que faz? Ai, gente, Desmaia. é doido. Não, e o corpo para. Né? E ela ficou tranquila. A bichinha não saía, né? Só ficava lá. Aí eu falei, amor, me ajuda a orar. E aí a oração, gente, olha, eu até testemunhei aquele dia, ele orou, falando que toda aquela fome que eu tava sentindo, que era pra Deus passar pra ele aquela fome. Que nós. Na palavra do Senhor dizia que nós éramos uma só carne. Então, que era pra Deus tirar a fome que eu tava sentindo, pra ele sentir aquela fome, pra que eu conseguisse terminar o meu desafio, né? O jejum ali dos 3 dias. E a hora que ele fez aquela oração, eu falei, meu Deus, já valeu a pena. Já valeu a pena, Senhor. Então, assim, ver hoje, né, o que ele tem vivido ali com os guardiões, o que eu tenho vivido no ministério, né? Às vezes, muitas vezes cansado, né? A gente faz ali o propósito. Mas hoje a minha fase com Deus é maravilhosa, assim. Eu só tenho que agradecer mesmo, porque o nosso relacionamento com Deus tem acrescentado, sabe? Vivido coisas em casa. Ele às vezes puxa as crianças ali, ai, vamos ler, né, um versículo, vamos estudar referente àquele versículo. Esses dias ele falou assim, ó, nós vamos fazer um detox aqui em casa de rede social, hein? Eu vou puxar a fila. Daí eu falei, tá bom, vamos puxar a fila. E ele foi, fez, aí nós, né, tem um tempo de qualidade ali, porque como ele trabalha fora há muito tempo, quase não tem. Aí eu falei pra ele, falei assim, amor, a gente precisa, o pouco que a gente tem, porque agora a época realmente é de trabalhar um pouco mais, né? Tem tempo para todas as coisas. Então, o tempo que nós tivermos, vamos ter mais tempo de qualidade em Deus, em as crianças. Então, o tempo que eu vivo hoje é um tempo maravilhoso, assim. É o que Deus tem feito. E quando a Dia, uma amiga minha, falou assim que Satanás, ele utiliza de dardos, né? Pra te enfraquecer. Às vezes eu me sinto cansada, às vezes eu me sinto... Até falei com a pastora que eu estava me sentindo tão cansada, tão exausta. Mas não era um cansaço físico. Normal era do dia. Do dia, assim, que você dorme e acorda renovada. Era um cansaço mental. E ela falou que quando Satanás sente algum movimento que vai acontecer, ele começa a lançar dardos, né? E se a gente não tiver firme, a gente cai. E a pastora falou, se posiciona, não baixa a guarda. Precisa se posicionar e ficar firme na sua posição. E é o que eu tenho tentado fazer, exatamente para não deixar a peteca cair. Mas graças a Deus, assim, o momento que eu tô vivendo é maravilhoso, assim, em Deus. Meu Deus. Glória a Deus mesmo. Muito bom. Que legal, muito bom. Muito obrigado, Thay, por compartilhar esse Nada, testemunho. meninas. lindo Eu que de agradeço, Nossa, né? foi muito Pela bom. paciência, pela Insistimos, insistência. Mas foi muito bom Deus falar do que Somos Deus brasileiros, fez. Não desistimos. Deus sabe a hora. Verdade, do que Deus fez, graças a Deus. Que bom. Amém. Tenho Obrigada. certeza que esse testemunho vai alcançar muitas pessoas. Amém, eu creio, para a glória de Deus. Amém. Amém. Isso. E é isso. Vamos agradecer Estúdio Zenete, que nos recebe. É isso aí. E como foi falado, hoje é o nosso último episódio da primeira temporada. E agradecendo o Estúdio Zenete, eu também quero agradecer. Nós queremos agradecer os nossos parceiros também que dividiram a bancada aqui com a gente, né? Verdade. O Aaron esteve aqui uma vez, a Jaque Félix está aqui também, sempre aí dividindo essa bancada com a gente. Então, verdade. queremos agradecer aí você que nos acompanhou nessa primeira temporada. E ano que vem tem mais. Isso mesmo, gente. Compartilhe. Com certeza, essa história aí, essa história de fé e de tantas bênçãos que Deus fez na vida da Thay, também possa alcançar outras pessoas. Um beijo. Até o ano que vem. Até o ano que vem.